encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendam. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se torna insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, a famosa parábola das sementes que são jogadas, né? Os discípulos perguntam: por que o senhor fala em parábolas? Porque há alguns que têm um coração fechado, que não querem, aquele que não se abre à graça, será tirado até o pouco que tem. Ou seja, a pessoa que é orgulhosa, essas pessoas que estão aí de fora, criticando, falando do padre, falando que é contra, que não concorda. Como assim, não concorda com o quê? Traz para cá, uai. Chama uma junta de pessoas de Bom Jesus e vamos discutir se o que eu estou falando é meu ou é da igreja. Não é assim, eu não concordo. Você nasceu ontem, vai morrer amanhã. E os vermes vão comer e feder. Quem mantém a igreja é o Espírito Santo. Ele sim é Deus. Ele conduz a sua igreja. Então vamos ver. O problema é que quanto mais orgulhoso, mais não entende o que eu falo. Mais acha que é coisa pessoal minha. E quer criticar, ficar de longe, né? Boquejar, babar.
falando coisas contra a igreja. E vocês que são aqueles que estão vendo e ouvindo, devem ser os primeiros a dizer, não é ele, é a igreja que diz isso. Vamos lá, que ele te prova que não é ele. Pronto. A primeira coisa que tem que fazer como batizados, não é fugir da realidade. E também se vocês não querem discutir, não, padre, eu não sinto que eu tenho capacidade de ficar discutindo. Então eu vou trazer para o senhor. Traga. Pode trazer. Venham. Vamos discutir se é coisa minha ou se é da igreja. A primeira coisa é isso, para começar a cair as escamas dos olhos e dos ouvidos de quem está lá fora e cada vez mais entende menos. Porque quem é dado, quem tem pouco, até o pouco será tirado. Pouco o quê? Humildade, graça. Quem tem muita humildade, graça, mais será dado, né? E essa parábola, já foi muito bem explicada, mas vamos voltar nela aqui. A semente que Satanás tira, que nem chega no coração, são dessas pessoas orgulhosas, que já chega com o coração fechado. Que não, a síndrome de Gabriela, sabe o que é a síndrome de Gabriela? Quem é mais velho aí sabe da música. Como é que é? Eu nasci assim. Como é que é? Vou morrer assim. Não é isso? Gabriela, não é isso? A síndrome de Gabriela. Então a pessoa que fala, eu nasci assim e vou morrer assim. O melhor é que morresse hoje, agora. Que já é uma tranqueira a menos. Porque uma pessoa que não se abre a ser moldado pelo Espírito é galho seco. Eu quero ser muito melhor daqui um mês, daqui um ano, do que hoje. Eu quero que o Espírito Santo me molde muito mais. Eu quero que daqui 10 anos, se eu não estiver mais aqui, como provavelmente não estarei, vocês me vejam e falam, nossa, como ele melhorou, cresceu. Né? Porque eu quero que o Espírito me molde. Eu quero aprender. Eu quero ser cada vez mais vaso de barro, né? Nas mãos do oleiro. Cada vez mais a obra de arte dele seja maior, perfeita. Eu quero morrer para mim mesmo e deixar que o Espírito haja. Então, essas pessoas que são com o coração fechado, por isso que de vez em quando alguma mulher chega assim, Padre de Deus, o senhor falou tudo que o meu marido tinha que ouvir. Quando eu cheguei em casa e perguntei o que você falou, uai, não vi não lembro não. Não ouviu nada. São as pessoas que se fecham, né? E Satanás tira a semente antes de entrar no coração. Tira. Outros, a semente cai num terreno pedregoso. E quando o sol vem, queima. Para de crescer a semente. O que seria o terreno pedregoso? São as pessoas que vêm iludido para a igreja. É normal, gente, quando você não tem o céu ainda, é normal que você faz um drama enorme. Você não tem um namorado, as mulheres de 30 anos, 35, 38, 39, fica desesperada. Eu tenho que ter um filho, né? Quando você não tem o céu na sua frente, tudo desse mundo desespera. Ou quando as contas não vão tão meio difíceis, você vem para rezar para quê? Para ficar bem financeiramente. Ou quando está doente, vem para curar. Ou quando quer trocar de carro, faz até caminhada para a Trindade, trocar de moto. Faz bolha no pé para trocar, para ter uma casa própria. Então, as pessoas que não têm formação doutrinária, quando vêm para a igreja, vêm com essa ilusão. Por isso que nós que estamos na igreja, quando a gente vê gente fora, nós temos que começar a rezar por eles, para ter mais raiz. E o que eles acham que nós da igreja somos todos santinhos. Eles pensam assim, nossa, o mundo aqui fora é muito cruel. Eu vou para a igreja, lá deve ter um povo santo. E aí o que vai acontecendo com o tempo? As contas continuam chegando, um ou outro adoece, né? A casa própria não chega, não só não consegue trocar de carro, mas tem que vender o que tinha. Aí vai falando assim, uai, e nós da igreja? Todo mundo santinho? Ou tem a linguona grande? Alguns. Tem? Aqui não, né? Vamos pensar na paróquia lá em Marte, em Saturno. Como é que são as paróquias lá no outro planeta? Começa a falar quem que é essa aí, eu conheço, eu sei de onde ela veio, o que ela está fazendo aí, né? Fofoca, ciúme porque está fazendo um trem que a outra fazia.
preocupação com a vida alheia. E aí, como é que você está fazendo? Uai, você está fazendo aqui na igreja agora? Se vem 2 vezes na igreja, fala o quê? Uai, você está aqui de novo? Você está morando na igreja? Os da igreja. Eu não estou nem falando os da família, que isso aí vai acontecer. Estou falando gente de igreja. Uai, você mora aqui agora? Você tem quantos filhos? Você vai casar? Você é namorado? E o que você faz com esse namorado? Aí casa. Você vai ter filho? Que dia que você vai ter filho? Uai, vai ter outro, não? Aí você tem um terceiro da igreja. Credo! 3 filhos nesse mundo? Eu não estou falando de gente fora não, gente. Estou falando da igreja. A língua. E vocês estão autorizados a dizer, cuida da sua vida. Amarra a sua língua e cuida da sua vida. Não é autorizado por padre aqui nesse ambiente ficar preocupado com a vida dos outros. Pode ser uma que vem da prostituição. Se veio da prostituição, calado. Se você conhece, reza por ela, abraça. Põe a mão na cabeça, fala, bem-vindo. Não é para ficar falando para os outros assim, ó, eu conheço essa pessoa aí. Nós temos que ajudar a essas pessoas que estão cegas e surdas a terem ânimo de vir para a igreja. Se você vir uma vez, 2, que bom que você veio à igreja. Você que está vindo muito, está rezando muito, que bom, parabéns. Né? Que bom que você está aqui. Nossa, você tem 3º filho? Ótimo. Nossa, é uma grandeza você ser né? Generoso, generosa com Deus. Abrindo a vida. Que coisa boa. Nós temos que ser os arautos do evangelho e não do demônio. Por isso que essas pessoas de pedregulho não têm raiz, aí começa a passar por dificuldade em casa. E o povo da igreja enche o saco o tempo inteiro. Vocês não estão autorizados a falar com ninguém da vida de ninguém. Se vocês fizerem isso, é contra a minha vontade. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Por favor. Vira e mexe, eu ouço gente chorando. Padre, mas aqui o povo preocupa com a minha vida. Às vezes tem pregação, reclama do pregador, já começa a falar, pregou mal. O que você tem que falar isso? Reza pela pessoa. Nós temos hoje dificuldade de pregadores. Justamente por isso. Porque a pessoa vem com toda boa vontade. E tudo é um progresso. Às vezes você vai pregar mal, depois você vai pregar melhor. Aí vem um monte de gente. Não gostei. Você não melhorou. Você não fez isso. Você não rezou antes. É a outra coisa, né? Você não rezou direito. Você não fez jejum. Não, gente. Pelo amor de Deus. Cuida da sua vida. Faz você jejum pela pessoa. Fica todo dia. Aliás, quem conversa muito tem que fazer jejum todo dia. Né? Tomar banho de frio todo dia. Até a língua segurar e você edificar o ambiente. Então as pessoas vêm ou passa por dificuldade na família, porque também é perseguido na família, no trabalho, chega na igreja, o povo dando burdoada e fofoca, e cuidando da sua vida o tempo inteiro, o que a pessoa faz? Vaza. Sai da igreja. Decepcionado. E essas pessoas que fizeram essa experiência dos pedregulhos aqui, dificilmente voltam. Tem que rezar demais para voltar. Não volta. Difícil. E a dos espinhos? O que seriam os espinhos? É a pessoa, geralmente, é a pessoa que prospera. Tem uma família na cidade lá minha, que tinha uma lojinha de sapato. Eu era um moleque, lojinha pequena, tal, mas vendia muito. E ele cresceu, reformou a loja, ficou bonita. Abriu loja em outra cidade, em Goiás. Abriu loja em outra cidade. Eles eram ministros da Eucaristia, extraordinária comunhão. Ia à missa, vivia na igreja, ajudava na pastoral. Abriu loja no Tocantins. Abriu loja no Pará. E o que foi acontecendo? Largou de ser ministro. Largou de rezar direito. Não duvido que vai à missa todo domingo. Não reza. Por quê? Vai na loja, vai na outra, vai na loja, vai na outra, vai preocupar de cá, reunião de cá. E tem que viajar durante o final de semana não consegue ir na missa. Ou então aquele que compra fazenda, aqui já começa a ter dificuldade, já começa a querer ficar no domingo na fazenda sem vir na missa, aí compra fazenda no Mato Grosso, aí que o caldo entorna mesmo, né? E vai para o Mato Grosso sem ir na missa, aí depois chega em mim aqui, enche o peito e fala assim, padre, a minha fazenda no Mato Grosso é muito longe da igreja. E daí, criatura?
A sua fazendinha de 3.000 alqueires de soja é lixo perto do céu. Você é louco. Essas lojinhas desse povo, o que vai servir na hora do seu julgamento particular? Na hora de for... Gente, a única coisa que nós estamos fazendo neste mundo é saber quem vai para o céu. O céu é eterno. É eterno. Você sabe o que é eternidade, gente? Talvez vocês não meditaram isso. É nunca mais mudar. Quem está no inferno, sofrendo, aqueles que morreram para trás, que deram as costas para Deus, que foram preocupados com a fazendinha, com um monte de lojinha, com um monte de apartamentinho, e que não abriram a misericórdia, estão no inferno, nunca mais vão sair de lá. E aqueles que buscaram, não estou falando que você não pode prosperar, criatura, estou falando que você não pode trocar Deus por nada. Se você tem fazendinha no Mato Grosso, ou você tem que ir na missa no caminho, ou você tem que pegar e andar 2.000 quilômetros de carro. Porque você andou quantos mil quilômetros para ir para a fazenda? O sacrifício que você fez de ir para a fazenda, você não consegue procurar uma missa a 100 quilômetros da sua fazenda, 200, que vai te dar a vida eterna? Dízimo. Aí cresce, às vezes é dizimista certinho, começa a prosperar, aí como investe muito, está ganhando um monte de dinheiro, mas aí o dízimo nem devolve menos, porque quer acumular. Dificilmente eu vejo um rico devolver dízimo de verdade, né? Rezar o terço todos os dias, que jeito? É para lá e para cá, preocupado, aí reza uma Ave Maria de manhã, uma Ave Maria à noite, e vive o dia inteiro como se Deus não existisse, querendo resolver os problemas tudo sozinho, e não reza. E olha o que diz a primeira leitura, a minha palavra que sai da minha boca não volta sem efeito. Como seria mais fácil se você rezasse, fizesse penitência, rezasse o rosário? Como seria mais fácil? Uma vez uma mulher veio chorando, padre, o meu pai está na fazenda, velho, cabeça dura e não quer vir para a cidade. O meu marido não quer que eu vou cuidar do meu pai. E agora? O que você tem que fazer, meu Deus? Reza, faz penitência, faz novena. E ela fez isso. O marido falou assim, ela nem pediu. Meu bem, a chácara do seu pai é perto, eu vou morar lá com você, dá para eu vir trabalhar. Pronto, rezou, toca os corações. Problema com o filho, reza. Problema com o marido e adultério, reza. Filho que está afastado de Deus, reza. A palavra de Deus que vai, ela não volta sem efeito. É isso que os espinhos vão abafando. E aí vai só piorando. Aí depois vem os fazendeiros, que não reza, que não devolve o dízimo, que não faz nada. Aí começa a pegar empréstimo em banco, o banco tomando as terras, e esses globalistas riem, né? Porque o capeta tem os globalistas na mão, o banco é do capeta, os fertilizantes é do capeta, os insumos são do capeta, porque os globalistas são donos de tudo. Vocês são marionetes. Daqui a pouco, quem tem 3.000 alqueires de soja não vai nem conseguir vender nada. Nada. A não ser que se adira ao sistema. Um sistema do anticristo. Abra a mão da sua fé. Coloque ideologia de gênero na sua fazenda, né? Mas se você for fiel, daqui a pouco... E outra coisa, o que vai acrescentar na sua vida se você largar de ir na missa, de rezar, por causa dessas coisinhas suas? E na hora que chegar seu vamos ver, criatura? Na hora do vamos ver. O que essas terras, esse apartamento vai mudar na sua vida, a não ser jogar você para o inferno? Eu estou dizendo, não estou dizendo que é proibido prosperar. Estou dizendo que é proibido por Deus em segundo lugar. Ele não é de segundo lugar. Nem vem falar que sou eu, já que vocês gostam muito do Frei Gilson, tem a missa dele que... A música dele que ele fala isso, não fala? Deus não aceita segundo lugar. Se você prospera, o problema é seu. Não é o dinheiro que vai te fazer mais feliz. Mas que você não pode deixar de vir nas missas, de devolver o seu dízimo, de rezar o terço, de ler a Bíblia, de fazer caridade, você não pode. Quanto mais você cresce, mais caridade tem que fazer. Porque senão você vai ficar apegado a esse mundo, né? Então os espinhos vão crescendo. Ou então aqueles que são workaholic, médico, que fica só dando plantão. Às vezes até já criou os filhos, mas não dá conta. Dá plantão sexta, sábado, domingo, não vem na missa. Aí morre infartado lá, estrupiado lá no hospital. Aí vai enterrar a carcaça que não serviu para nada. Deixou Deus em segundo lugar. Eu já contei vários, já vou reforçar hoje.
Eu estou dizendo, não é proibido prosperar, não é proibido ter lucro, é proibido por Deus em segundo lugar. Pela milésima vez. Porque daqui a pouco sai na conversa na rua aí, já ouvi gente falando, é tão bom dinheiro, o padre fala contra o dinheiro, contra colocar Deus abaixo do dinheiro, dos bens. Isso é grave. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus não é um bem de meio, Deus é um bem de fim. Ele te dá tudo. A felicidade, a plenitude, a saúde, a vida e mais. Nós estamos sendo observados. Essa vida só serve para saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Só para isso. Só para isso que serve. Para mais nada. Deus está olhando quem está fazendo esforço para o amor, quem está fazendo esforço para o egoísmo. Só isso. O tempo inteiro tem um monte de anjo. Quando um fazendeiro que comprou terra no Mato Grosso, pega a caminhonete e vai para o Mato Grosso, sem intenção de ir na missa, tá todos os anjos de santo olhando para ele assim, falando assim, meu Deus do céu, esse homem está doido, esse homem está louco. Não, padre, mas são 10 mil alqueires de soja. Louco! Você está jogando a sua vida eterna fora por causa de uma terrinha que depois você nem vai ter mais. Louco! Louco! Quando alguém reza, pode ser que ainda dá um capota a caminhonete, fica na cama até morrer e às vezes se converte. É vantagem isso acontecer, viu? É vantagem, porque é melhor do que continuar dessa vidinha até morrer sem ter convertido. É melhor, tem acidente, fica doente e tem a oportunidade de converter. Porque tem gente que morre cego, surdo, achando que essas coisas vai levar a algum lugar, sem contar que só vira briga. Família briguenta, é briga com família, é adultério, é filho que briga, é casa mal, é nora que tira um filho de dentro de casa, é genro que bate na filha, é neto que usa droga, que está no Roblox, e o homem indo para a fazenda. E o mundo destruído, bets agora, né? O que vai ter de filho de rico agora quebrando fazenda por causa de bets. Esse tigrinho do cão, né? Que acaba com todo mundo. Um monte de dívida bilionária aí, milionária de gente que vicia, porque os pais não rezam junto em família, não fazem penitência. Entendeu um pouco os espinhos ou tem que falar mais? Entendeu ou não? Pois é, acordem. Acordem. Eu já disse, agora, os exemplos que eu queria dar. Eu já contei aqui uma vez. Quando eu trabalhava como otorrino, tinha um congresso, que eu estava esperando um congresso o ano inteiro. Congresso da Fundação Otorrinolaringologia da USP. De otorrino. De repente eu descobri que esse bendito congresso era num cruzeiro. E eu tinha dinheiro para pagar o cruzeiro, hein? Nem fazia cócegas. Nem fazia cócegas aí pro cruzeiro naquela época. Nada. Não fazia cócegas nenhuma. Qual foi a primeira coisa que eu perguntei quando eu fui fazer a inscrição? Onde esse navio vai estar domingo? Eu preciso ir à missa. Eu vou te dar a resposta. Vai estar no Rio de Janeiro. Quanto tempo fica atracado? 2 horas. Eu preciso ir na missa. Senhor, não dá. Não dá tempo. Você tem que pegar o bote, ir para lá, ir para a missa e voltar, pegar o bote. Mais de 2 horas, certeza que você vai gastar. O que eu fiz? Cancelei a inscrição. Não fui. Nunca fiz cruzeiro aqui no Brasil. E olha que não era por dinheiro. Nem fazia conta de dinheiro de cruzeiro, de inscrição. É por amor a Deus. Padre, mas Deus ia entender. É verdade. Pode ser que Deus ia entender. Mas vocês não entendem, gente. Olha para mim aqui. Vocês não estão entendendo. Ele deu a vida por vocês. Quando eu cancelei a minha inscrição, o que Deus fez? Uma aliança comigo. Estão entendendo, não? Eu não conseguiria dar um sim a Deus hoje se não fosse talvez esses atos. À medida que você fala, Senhor, o Senhor é mais importante, Deus vem e move o universo e faz uma aliança comigo. Aliança eterna. Vem, meu filho, estou ligado a você. Vocês entenderam ou não? Não estou falando que Deus não perdoaria, porque talvez era um congresso importante. Quem vai, Deus perdoa. Mas não faz aliança com você. Porque você não fez aliança com ele. Entende ou não? Outro dia, eu estava num congresso de otorrino em Chicago, norte dos Estados Unidos. Muito frio.
E eu estou acostumado com as missas 7, 7h30, 8 horas aqui no Brasil. Eu desci do quarto 5h30, cheguei na concierge lá e falei, olha, eu preciso de uma missa, você procura para mim aí? E ela olhou para mim e disse assim, Pablo, doutor, não lembro. Não tem missa fácil depois das 5 horas, porque aqui é frio. As últimas missas são 5 horas da tarde. E eu falei, não tem problema, procura aí. E ela procurou. Pra vocês entenderem também que Deus olha o seu esforço. Aí ela falou, olha, infelizmente não estou achando. Aí eu virei para ela e falei assim, eu acho que você não entendeu. Pode ser a 100 quilômetros aqui de táxi. E olha que táxi é caro, bichão. Não tem problema. Ela voltou a procurar. Senhor, infelizmente nem a 100 quilômetros aqui. Eu falei, você não entendeu. Pode ser a 200 quilômetros de táxi. Não interessa. É o mais importante para mim hoje. Senhor, aí o André, que eu estou rindo hoje, lá em Bragança Paulista, um dia eu vou mandar esse vídeo para ele. Vambora, não achou? Né? Tá bom. Descemos do hotel e fomos caminhando no quarteirão. Ela sozinha no hotel, saiu gritando, Senhor, achei! Né? Imprimiu. Meu colega, ai meu Deus. Mas deixou o hotel e foi entregar para nós. Eu peguei, chamei o táxi, imediatamente fomos para a missa. Foi uma missa maravilhosa. Deus criou uma aliança comigo. Vocês não entendem, gente. Vocês não estão aqui. Assim, eu fico meio assim desesperado, porque eu acho que vocês vêm para a missa achando que é um carinha. Deus é assim. É um carinha que vai dar uma de mão de vez em quando você precisar. Na hora que você não está dando conta de amarrar para a mão, ele vai te ajudar a pôr a liguinha. Né? Na hora que você não está dando conta de limpar a casa direito, ele vai te ajudar a dar uma de mão. Quando as continhas estão de... Não, gente. Olhem para mim. Vocês estão vindo para servir o Senhor que criou o universo e mantém o universo, a existência por dentro. Todas as galáxias. Só que ele se humilha num pedaço aparente de pão. Dos orgulhosos, que jamais conseguem entender que aqui vai estar o Senhor do universo. Eu vou até contar um pecado meu ontem, grave, pra vocês entenderem que é o Senhor do universo. Não é grave não, porque depois eu nem sei se eu não vou pecar de novo. Eu voltando de São Luís, que eu fui celebrar a missa lá ontem, eu tinha missa 6 horas. Então, o ex estava falando que eu ia chegar 5h40. E aí chegou perto de Indiara, eu estava num caminhão, assim, com esse caminhão parado. E aí tinha uma faixa contínua amarela, eu olhei de lado, estava bem livrão. Olhei no ex para ver se tinha polícia. Não tinha nada. O que eu fiz? Quando eu ultrapasso, quem estava lá? Polícia escondida. Mandou parar na hora. E agora enrolou a biela. Por isso que eu estou falando que eu não sei se... Já viu, gente? Não tinha risco nenhum, viu? Era um lugar já chegando na cidade, então era planinho, eu estava vendo longe. Não pus risco de vida a ninguém. Por isso que eu estou dizendo que eu não sei se eu consigo ficar sem pecar de novo, entende? Eu vou rezar. Mas pelo menos o risco já serviu. Tá bom. Nesse dia, ontem, eu estava rezando tanto. Rezei, sei lá quantos, e falava com Deus, Senhor, eu quero cada vez mais que o Senhor domine a minha mente. O Senhor domine, falando desse jeito, não, no carro. Ele está aqui, sabe, eu não estou mentindo. O Senhor domine o meu sentimento, que eu faça o que o Senhor quiser. Que tudo eu confie em Ti. Eu falando desse jeito. Tá, para o carro, abaixa o vidro, o policial. Padre, o senhor aqui? Perdão, não tinha ninguém. Padre, o senhor salvou a minha vida. O senhor lembra que eu estava morrendo do Covid? E naquela época do Covid, quando tinha um monte de ideologia que não podia tratar com nada, só tomar água. Eu estava tratando, sei lá, do Brasil inteiro. Gente, inclusive meu pai, o único que escapou numa cepa que pegou, meu pai era secretário de administração, morreu todo mundo da prefeitura, menos ele. Porque tratando como deveria, né? Os seus remédios salvaram a minha vida. Vai, padre, vai. Né? Agora, como é que pode? O único policial que naquela hora... Não estou falando que eu estou certo, né? Vou confessar estranho. Mas eu vou confessar. É difícil, fala a verdade. Você está com um caminhão parado, você veio lá... Vamos ver. Vamos ver se eu consigo me converter. Não, se eu não estivesse esperando a missa aqui, dava para esperar, né? Mas vou tentar. Não vou passar em faixa amarela fácil mais. Mas é ou não é uma coisa extraordinária? Extraordinária.
né? Não é que um cara, o único, além de ser policial que me conhece, ainda foi quem eu tratei lá, né? Então são coisas que você vê que o mundo, que Deus sustenta. O padre André, eu contei para ele, ele viu o lado bom da coisa. Ele falou assim, realmente você é muito ungido. Porque isso não acontece fácil, não é? Mas tá bom, eu vou confessar e vou tentar não passar. Mesmo que o caminhão tá parado, mesmo que eu estou vendo que não vem ninguém, eu vou ficar lá de trás rezando o terço, não é? Rezem para isso acontecer, porque realmente pode acontecer. Porque para a lei, o problema de lei é esse. Para a lei não interessa a situação, não é verdade? A punição é a mesma. Você ultrapassa numa curva sem ver ninguém, ou desse jeito. Por isso que lei, tem que pensar muito bem lei. Porque depois você não consegue para casos particulares. Por isso que a igreja tem a chamada epiqueia, uma lei que é muito genérica, você aplica a epiqueia em casos particulares. Como eu já contei de sinal vermelho. Sinal vermelho, você não pode passar. Mas se seu pai está infartando, você tem que passar. Você vai parar, e se tiver foto ou policial, você tem que passar a si mesmo. Vai tomar multa, mas não é pecado. Entendeu ou não? Agora, para a missa, eu não sei, eu acho que dá para o povo esperar uns 5 minutinhos, né? E aquela semente que cai no terreno bom? Vão vocês que abrem. Quantas confissões belas que eu estou tendo, gente. Mas vocês não têm noção. Eu só posso contar a parte boa, os pecados eu não posso falar nunca, né? Mas pessoas que falam, padre, minha vida mudou. Padre, desde quando, há muito tempo eu não falto à missa. Padre, a minha vida eu sinto uma alegria que eu nunca senti na vida. Padre, eu estou dormindo, padre. Eu nunca dormi. Padre, eu consigo lidar com as coisas hoje de uma forma extraordinária. Padre, é o tempo inteiro. Mas aí ninguém vê, que só eu que tenho que ouvir, eu não posso. Dá vontade de pôr um megafone. Peraí, você vai falar coisa boa? Vou pôr um megafone para pôr Jesus, olha, ouvir, né? Esse povo aí fora juntando trem, dinheiro, sem dormir, com insônia. E depois ainda vai para o inferno. E o povo ali contando um monte de testemunhos belíssimos. Por quê? Porque a conversão de verdade traz uma plenitude de vida. E é isso que eu quero para vocês, que vocês fiquem plenos nesse mundo, mesmo com provações, mesmo com dificuldades, mesmo com perseguições, mas também tem a vida eterna, né? E outras coisas, como é difícil tirar, por exemplo, a pessoa das instituições que a igreja coloca como proibida. Aí fala, padre, lá o povo é gente boa. Ah, mas gente, que esse povo vai te ajudar na hora do vamos ver? Vocês estão doidos? A igreja tem 2000 anos, obedeça à igreja. E se você tem dúvida, vem falar comigo. Uma boa coisa que vocês vão fazer com o povo aí fora que fica criticando, jogando pedra de longe. Vem ver uma vida nova. Sai dessa vidinha medíocre e vem receber a vida eterna. Que Nossa Senhora nos dê cada dia mais juízo. Assim seja.